Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos em pleno seminário de vida no Espírito, não é isso? Vamos lembrar quem participou aqui desde o início. Deixa eu ver. Que bom, a frequência foi boa. Quem perdeu 2 encontros? Muito bom, muito bom. Tem alguém aqui na primeira vez participando? Sim. Então está bem mesclado, bem mesclado. Então, para esses que participaram, não todos os encontros, vamos fazer comigo aqui uma pequena lembrança. Primeira pregação, primeira palestra do seminário, foi semeador? Depois amor de Deus, pecado, salvação, fé e conversão, senhorio de Jesus, e depois cura interior, efusão, depois da cura interior, efusão, ou batismo no Espírito Santo. Depois do batismo, qual? É hoje. Então tá. Então hoje é amor aos irmãos, perdão e amor aos irmãos. Amém? Então olha só, nós vamos passear um pouquinho, recapitulando de forma rápida, quase que numa frase só, tudo que nós já passamos. Então vamos abrir primeiramente na primeira carta de João. Primeira carta de João está lá no finalzinho da sua Bíblia. Se você pegar Apocalipse, você vai achar muito fácil. Aí você vem dando ré. Você vai no Apocalipse, que é o último livro, vem dando ré, você vai chegar em Judas, você vai chegar em 3 João, 2 João, 1 João. E aí você vai no capítulo 3. E eu quero ler no versículo 11. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11. Eu estava aqui com pelo menos umas outras 15 opções para a gente fundamentar hoje a nossa partilha. Mas aqui agora na oração, clamando o Espírito Santo, essa passagem me ardeu o coração. E essa eu não tinha nem pensado nela. Então vamos partir dessa. Primeira carta de João, capítulo 3. Eu vou ler no versículo 11. Amém, irmãos? Diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que sendo do maligno, matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos, versículo 14, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, e todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê o seu irmão na necessidade, ele fecha o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com língua, mas com ações e em verdade. São palavras do Senhor. Graças a Deus. Agora feche os seus olhos, deixa eu retribuir essa oração que vocês fizeram por mim. Eu vou orar por vocês agora. Senhor Jesus, na tua bondade, no teu amor,
Te rendo graças, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com esses irmãos e com a Tua palavra aberta em nossas mãos. A minha oração, Senhor, é que o Teu Evangelho penetre no coração desse irmão, no entendimento desse irmão, abra a capacidade de absorção da Tua palavra, e que o Teu Evangelho, que é vivo, a Tua palavra é viva e é eficaz, penetre em cada irmão e irmã, e que no seu interior, o seu coração abrace essa palavra de vida, como um terreno bem preparado, adubado, que recebe uma semente de vida. Faça germinar, Senhor, essa semeadura dessa noite. Faça frutificar para a glória do Teu nome, em cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Eu acredito que essa palavra que eu li, vocês não se encaixam nela. Aqui está falando que quem odeia o irmão é um homicida. Eu acredito que aqui não tem alguém nesse nível, mas o Espírito Santo pode chegar e mexer no seu interior e trazer à tona algumas coisas que ficaram esquecidas dentro de você. O tema nosso hoje é perdão e amor aos irmãos. E olha que nós estamos numa etapa do seminário de vida no Espírito, de que eu podia muito bem chegar aqui e dizer aquele versículo de Romanos 5,5, que fala assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, algo que não tínhamos, o homem não nasce naturalmente com esse amor, não. Isso não tem no homem, ele não nasce com ele. Isso é um dom, é um presente de Deus. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso nos diferencia de qualquer outra seita e religião, porque só no cristianismo, só em Jesus, isso acontece. Romanos 8, no verso 9, fala assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Então é ali que define quem é de Jesus e quem não é. Não é o nosso olhar, não é quem entra e sai no templo, não é quem entra e sai numa comunidade, não são as igrejas como templo e ali muita gente frequentando, não é o hall de presença e também nem é o livro chamado batistério. Tem muita gente que foi batizada de criança e que não professa mais a fé em Cristo. Por quê? Porque batizado de criança quando foi, nós da Igreja Católica, a gente não tinha nem dente, quanto mais fé. Então nós somos batizados, nós somos levados. A fé que garantiu ali é a fé do pai e do padrinho e da comunidade. E que muitas vezes o pai e o padrinho, por exemplo, o meu pai, quando eu fui ser batizado, meu pai estava tonto, ele estava mais preocupado se a cerveja ia dar para todo mundo. No que ele viu que no batismo do Valtinho a igreja estava cheia, ele estava assim: será que a bebida vai dar para todo mundo? E minha mãe? Eu estou achando que aquela macarronada com aquele frango frito não vai dar. E não tinha fé, não tinha mais uma intuição, uma religião herdada, que nós herdamos naturalmente. Fé. Então, no nosso batismo, precisaria ser confirmado. E essa confirmação, a igreja viu no início, porque Jesus não colocou assim. Jesus colocou em Marcos 16:16: aquele que crê e for batizado será salvo. A igreja fez assim, inverteu. Já que o batismo é uma bênção, vamos fazer o seguinte: vamos batizar de criança. Aí depois, quando crescer, você, pai e padrinho, igreja e comunidade, tem que pregar a fé. Aí instituiu o crisma. Mas o que eu vejo nas nossas igrejas, por todo lugar, que o pessoal que faz a crisma, eles
não têm a experiência com o Espírito Santo. Não tem. Eles não têm convicção do que falam. Então a gente chega num momento em que o próprio Jesus define quem é a igreja e quem não é, quem pertence a ele e quem não pertence. Ele falou, Paulo, em Romanos 8, no verso 9, quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. E Romanos 5, verso 5, é o versículo que diz: o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Como que o Espírito Santo foi derramado em nossos corações? Pelo amor que Deus derramou dentro de nós. Esse amor derramado dentro de nós é o Espírito Santo. Ou seja, é alguém que é algo que nós não tínhamos e ganhamos como presente. Então esse amor agora passa a viver dentro de mim a partir de que eu, valendo o meu batismo, sim, mas confirmo com a minha adesão a Cristo, de forma individual e lúcida. Por isso o papel do seminário de vida no Espírito é simplesmente a pregação apostólica, que ali é a pregação de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Eu costumo dizer, gente, que não tem o pregador mesmo por excelência é Jesus. O pregador é Jesus. Ele chegou e o semeador era ele pegou, encheu a semente, jogou de forma democrática em todo tipo de terreno, até o terreno que não ia dar fruto, beira do caminho, cheio de espinhos, cheio de pedra. Mas ele jogou com a misericórdia e o amor dele. Esse é o pregador por excelência. Os outros que vieram depois, os 12 apóstolos, e depois crescendo os discípulos, a igreja até chegar até nós, são apenas repetidores. Eu não sou um pregador, eu sou apenas um repetidor do que Jesus falou, do que Jesus mandou pregar. Se eu quiser ser um bom pregador, não é por questão de eloquência, ou de vocabulário, ou disso e daquilo, não. Eu apenas preciso ser fiel, pregando o conselho pleno da pregação do Evangelho, sem tirar e sem impor da minha parte alguma coisa. Então nessa noite a gente precisa entender que nós estamos caminhando e chegamos numa etapa, e agora que você recebeu a efusão do Espírito Santo, ouviu a mensagem do Evangelho, foi confrontado com aquele que ficou nu numa cruz e foi cravado ali, e aí a pregação que veio durante todo esse seminário é que os seus pecados foram nele lançados, e ele recebeu o impacto dos seus pecados. O que matou Jesus na cruz não foram os cravos, não foi a tortura. O que matou Jesus foi o meu pecado, e o meu pecado tinha como salário a morte, e não a morte física apenas. A morte física é consequência, a morte espiritual, a morte eterna, a morte que lança. Para você ter uma ideia, na cruz Jesus ele apenas reclamou de uma coisa, e olha que as dores eram atrozes, e ele estava nu, inteiramente nu, porque a cruz tinha que infligir no condenado um nível de dor tão aguda ao ponto dele não desmaiar, o nível um pouquinho abaixo, porque se ele desmaiasse, a tortura não tinha efeito. Então a cruz era algo bem estudado por engenheiros romanos, habilidosos na tortura. Eles falaram assim: a crucificação é a pior delas, das torturas. Então nós vamos infligir no condenado um nível de dor tão alto, mas que não desmaie. Então chegou no nível máximo. E pior, nós vamos infligir ao condenado um nível de humilhação tão grande. Por isso ele era crucificado nu. Jesus foi crucificado nu, sem aquele paninho na frente. Então a humilhação e a dor dele era de tal forma aguda, e aquilo ali foi causado por mim, os meus pecados.
Você se confronta com a cruz quando você vê você ali. Ele não tinha pecado, ele não tinha maldição. E ali o pior na cruz que ele reclamou não foi nem as dores e nem a humilhação. Ele falou: tenho sede. E ele era a água da vida. Ali foi uma dor orgânica. Por quê? Porque vazou das suas mãos, do calibre grosso dos cravos dos seus pés, sangue com aceleração, e todo o sangue. Aí, quando perde sangue naquela velocidade, a sede é lancinante. Ali é algo orgânico, mas espiritual. Ele reclamou de uma coisa que talvez você nunca pensou, de uma separação absurda de Deus, absurda. João 8, no verso 29, ele diz assim: Pai, te dou graças porque o Senhor sempre está comigo. Mas na cruz, ele falou assim: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu a qualidade de uma morte eterna. Ali ele sentiu o que uma alma humana sem Deus para sempre sente. Ali ele agonizou. Quando você confronta com isso, aquele era eu, aquela morte era minha, aquela separação era minha. O inferno que ele desceu depois que ele fechou os olhos, era eu que tinha que pisar. Mas se eu pisasse lá, eu não sairia nunca. Agora, para nós, nessa noite, a gente precisa entender que é essa revelação do Evangelho, é essa boa nova. Deus foi esfolado na cruz, ele foi totalmente linchado, morto. A boa nova é essa revelação de que era eu. Tanto é que Paulo fala aos Efésios: quando nós morremos, quando Jesus morreu, quem creu, morreu com ele. Quando Jesus ressuscitou, quem creu, ressuscitou com ele. E quando Jesus subiu e assentou em lugares celestiais do lado do Pai, diz Efésios 2, no verso 6, assentou com Cristo nesses lugares celestiais. Olha o que Jesus fez por mim, por você. E não bastou isso, a confirmação veio em Pentecostes. E aí quando vem Pentecostes, e o Pentecostes veio naquele domingo de manhã, mas ele veio de forma particular e individual quando você se converte. E quem disse também isso é Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, quando ele fala assim: tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e nessa palavra tendo crido, fostes selados pelo Espírito Santo. É um selo que Deus faz de forma individual, você e ele. O Espírito Santo vem e sela, e quando ele te sela, você pertence a ele. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele, mas a verdade é maravilhosa: aquele que tem o Espírito de Cristo é dele. E se é dele, o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que foi dado. E se esse amor foi derramado no meu coração, sinto muito, agora eu tenho uma outra vocação. Eu tenho que dar vazão a esse amor. E para eu dar a vazão a esse amor, eu simplesmente preciso olhar para uma pessoa, para Jesus. Ouvir o que ele me manda, não só isso, interpretar o que ele praticou. Porque Jesus, ele não só pregou, ele viveu. Tudo o que ele pregou, ele viveu. Aí ele chega no discurso para a igreja, Mateus capítulo 18, ele começa a dizer assim, o discurso para a igreja, agora é para os convertidos. Ele fala para os 12: se dois de vós estiverem reunidos no meu nome, eu estou. E se dois de vós estiverem de acordo, ou seja, se houver em vocês uma sinfonia, uma sintonia, se vocês estiverem de acordo naquilo que vocês vão pedir,
conseguirão do meu Pai que está nos céus. E ele vai nesse discurso falando isso. E Pedro prestando atenção no que ele estava falando. Aí ele vai e Pedro vai fazer, então já que é assim, Senhor, se tiver eu e meu irmão numa sinfonia, de acordo, o que a gente pedir, vai conseguir. Pedro, ele pensou isso, de repente ele falou assim, vem cá, e se não houver essa sintonia? Por isso que Pedro fez a pergunta, se o meu irmão, Senhor, pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? 7? E Pedro achou que fez uma conta boa e pensou que ia receber um elogio de Jesus, ao ponto de Jesus falar assim, isso, meu irmão. Mas Jesus foi e multiplicou, não te digo 7, 70 vezes 7. Aí Pedro se sentiu amassado, ninguém entendeu. Se a gente for pegar o que Lucas narrou, imediatamente eles falaram assim, Senhor, então aumenta a minha fé. Aí Pedro, no Evangelho de Mateus, Jesus faz essa parábola que é um absurdo. Jesus exagera na parábola. Ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a um rei que saiu para prestar conta com seus servos. O primeiro que ele pegou, ele chegou e falou assim, paga o que me deve. Sabe quanto que esse devia? Jesus colocou nessa parábola 10.000 talentos de ouro. 10.000 talentos de ouro. Eu pensei assim, mas por que Jesus exagerou tanto? Porque eu peguei essa quantidade e atualizei. Sabe quanto que é hoje? 10.000 talentos de ouro equivale a 170 mil quilos de ouro. Aí este que devia isso tudo, o rei falou assim, paga. Eu disse, não tenho como pagar, Senhor. Então olha, prende a mulher, os filhos, joga na cadeia, prende ele lá. Aí ele falou assim, mas me dá um prazo e eu te pagarei. Me dá um prazo e eu te pagarei. Quem é que paga? Aí o rei se compadeceu dele e falou assim, vem cá, você está perdoado. E rasgou o título de dívida dele. 170 mil quilos de ouro. Daria talvez aí uns 10 carros fortes para transportar. Esse servo saiu de lá, disse Jesus, isso é a parábola de Jesus. Encontra o seu companheiro de servidão, agarrou o pescoço dele e falou assim, paga o que você me deve. Sabe quanto que esse cara devia a ele? Eu atualizei o que ele devia, equivale a 30 gramas de ouro. 30 gramas de ouro. Ou seja, não cabe aqui na minha mão. Ou cabe aqui na minha mão. 30 gramas de ouro. Ele falou assim, me dá um prazo e eu te pagarei. Não vou dar nada. Agarrou no pescoço dele e jogou ele na prisão. Aí Jesus fala que os companheiros dele falaram assim, que isso acabou de ser perdoado, uma dívida impagável. O rei soube e falou assim, prende ele, joga na cadeia, e falou com ele assim, servo mau, eu te perdoei, você deveria ter feito isso para com seu irmão. Aí a Bíblia diz uma coisa assim, e o rei entregou ele aos verdugos, a palavra que está lá é os verdugos, entregou ele aos verdugos, até que ele pagasse o último centavo. Significa o quê? Perdeu a salvação, porque ele não tinha como pagar, não tinha como pagar. E porque Jesus exagera, ele exagera, uma quantidade enorme de ouro e o outro uma mixaria. E ele falou que o reino de Deus é assim. Então, meus irmãos, tem uma lei que Jesus colocou naquela parábola, uma lei irrevogável que diz assim, perdoados por Deus, tem a obrigação de perdoar. Se você é um discípulo de Jesus, o perdão para você não é opcional, não é opcional. E o perdão para você não é quando a dor diminuir da ofensa que eu recebi, quando eu não mais sofrer, quando lembrar, aí eu vou liberar o perdão, não. Porque o perdão não é sentimentos.
Se perdão fosse sentimento, imagina só, Jesus na cruz, nu, todo picotado pelo chicote romano, com a coroa de chacota na cabeça, com os dentes bambo, com a boca cheia de sangue, com os olhos fechados. Ele faz uma oração assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Tinha sentimento ali? Não, tinha amor. Porque amor não é sentimento. E perdão não é opcional. O perdão para o cristão é a única via. Ou você perdoa ou você morre. É o que eu li aqui. Aquele que odeia o seu irmão é um homicida. No versículo 15. E a Bíblia diz: e nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Olha como que isso é grave. Quando você creu em Cristo, você recebeu esse implante da vida eterna dentro de você, aqui e agora. Tanto é que você não morre. Você está olhando para alguém aqui, não vai morrer. Vai morrer esse casulo aqui, que vai murchar, que vai ficar igual um maracujá murcho, e está dando sinais já. Isso aqui é um deles. Sinal de falência, está falindo. Eu tinha 28, 32 dentes da boca. Eu tenho 28. E 4 é implante. Eu tinha um cabelo black power assim bonitão. Não cresce mais. Eu tinha 1,77 m, estou com 1,74 m. Eu tinha uma memória fabulosa, eu corria igual não sei o que. Hoje não dá. Sinal de falência. Mas esse casulo vai murchar, não vai demorar muito tempo, talvez se demorar muito, se Deus permitir, mais uns 30 anos, 40 anos. Mas 40, eu estou com 90. Eu estou com 96, gente, está muito bom. Mas uns 40 anos, já pensou? Aí, mas se for amanhã, deita no caixão, algodão no nariz, algodão no ouvido, vem o maquiador de defunto, crisântemo em volta, e minha mulher: homem bom, homem bom. É bom depois que morre. Já viu que depois que morre todo mundo é bom? Homem bom. Mas só que eu não estou ali há muito tempo, porque Jesus me garantiu isso. Ele falou isso em João 11, no verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E aquele que vive, que é o nosso caso, e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso? Então eu vou te falar uma coisa maravilhosa. João 8, no verso 51. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Significa o quê? Quando você morrer, você nem vai saber que morreu, porque não vai ter uma descontinuidade, não tem uma interrupção. Eu vou só fechar o olho aqui, abrir lá. O resto é apenas cortejo fúnebre. Olha, se é essa vida eterna que entrou em mim, não vou perder por causa de falta de perdão. Eu vou ler o versículo de novo para nós lermos. Versículo 15: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida, e sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Por falta de perdão, você perde a vida eterna. O Pai Nosso diz isso, a oração. Se Mateus 6, verso 14 e 15: se você perdoar os irmãos, o teu Pai perdoará. Se não, teu Pai também não te perdoa. Por causa disso, por isso que Jesus diz na parábola: pegou aquele mau servo que não perdoou, entregou aos verdugos. Significa o que, gente? Você fecha o olho aqui, se você não perdoou, você vai abrir num lugar de tormento. Aí sim, o ódio que você tem aqui multiplicará para o outro lado. O egoísmo que você tem aqui multiplicará do lado de lá. Agora, o amor que você tem aqui multiplicará do lado de lá.
Porque Paulo diz, Coríntios 13, no versos 7 e 8, ele fala: o amor tudo desculpa, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê, o amor jamais passará. Então o amor é a única coisa que continua crescendo do lado de lá, a única coisa. Então quanto mais amor você tiver aqui, morreu do lado de lá, vai multiplicando, vai multiplicando. E a falta de perdão que você tem aqui, se você morrer com essa falta de perdão, sinto muito, você se lançou ao inferno. Então não tem escapatória. Essa é a parte do perdão que eu acho que ninguém se enquadra nisso aqui. É apenas a título de partilha de conhecimento entre nós. Mas o que cabe em nós aqui é o amor. Como o amor multiplica em nós e cresce. Olha, como que você faz o amor crescer? Amando. Não tem outro jeito. Nós não somos bons, ou melhor, nós não somos amados por sermos bons. Nós somos bons porque fomos amados. E esse amor que primeiro eu recebi e que em mim veio como implante, é esse amor que eu tenho que dar vazão. E cada vez que eu dou vazão a esse amor, mais eu pareço com Jesus, mais eu me aproximo dele, mais eu vou adquirindo a mente de Cristo, o olhar de Cristo, o sentimento de Cristo. Isso morando em mim. O seminário de vida no Espírito é justamente isso. Você entra uma pessoa e vai sair outra. E essa fase agora, do dia de hoje, é justamente a fase importante de, agora eu como cristão e discípulo de Jesus, o meu caminho é um só: amor. Se você não amar, você está desobedecendo, porque Jesus falou isso em João 15, no verso 17. Isso eu vos mando, amai-vos uns aos outros. E o amor não é opcional. O amor é decisão. É decisão. Eu decido amar. Olha, eu tenho 34 anos de casamento. Já passei momentos muito difíceis, muitos. Hoje o meu casamento está uma bênção, porque não depende da minha esposa. Se a minha esposa me amar, glória a Deus. Se não, amo eu a ela. Se ela me beijar, glória a Deus. Se não, beijo eu a ela. Eu chamo ela de linda, eu trato ela com carinho. Se ela não corresponder nesse nível, não tem problema. Porque Paulo fala assim: amai as vossas esposas. Aí a outra parte que fala: esposa, amai seu marido. Aí é com ela. Aí é com ela. Da minha parte é amar. Os meus irmãos de comunidade, eu sou de uma comunidade que eu entrei, aliás, a comunidade nasceu junto comigo. Eu me converti junto com a comunidade. A comunidade Cresap, quando Martini fundou, eu já estava do lado dele. Há 34 anos atrás. E hoje, o nosso presidente é o padre Gilson. Eu sou vice, ele é o presidente. E a gente caminha, sabe? Ele viaja muito para lá e eu para cá, mas quando a gente encontra, o amor é sincero, verdadeiro, intenso. Vocês conhecem o padre Gilson? Conhecem? E isso que tem que existir entre os cristãos. Olha só, Atos dos Apóstolos, você vê ali a igreja novinha em folha, Pentecostes. Atos capítulo 2, no primeiro discurso, o apóstolo Pedro pregando em Pentecostes, tinha 120 pessoas. Quando Pedro pregou no domingo de Pentecostes, resultou em 3.000 convertidos. Atos 2:41. Atos 4, no verso 4, já era 5.000. Só que a igreja crescendo e todo mundo partilhando o que tinha, ninguém tinha nada que era dele, tudo era em comum e não tinha necessitado. Ali é o modelo ideal da igreja. Mas só que a igreja distanciou daquilo rapidamente.
Atos 5, já começou o problema. Ananias e Safira faz aquela hipocrisia. Eles chegam para Pedro e falam uma mentira. O Espírito Santo revela dentro de Pedro e fala assim: por que você mentiu? Por que você permitiu Satanás fazer isso? Porque você não mentiu a um homem, você mentiu ao Espírito Santo. Quando Pedro falou isso, Ananias caiu morto. Atos capítulo 5, a igreja. Aí veio a irmã, a mulher dele, Safira, toda serelepe, não sabia que tinha acabado de ser viúva, não sabia. Pedro chegou e falou assim: por quanto vocês venderam o terreno? Ela confirmou a mentira com o marido. Aí ele falou assim: olha, os mesmos jovens que enterrou seu marido vai te enterrar agora. Pum, a mulher caiu dura. Imagina só, o Espírito Santo ali deu um sinal para mim e para você: na igreja de Jesus não cabe hipocrisia. E ele puniu severamente. Aqueles dois perderam a salvação? Não. Mas ali ficou um sinal para toda a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não cabe hipocrisia, não cabe. E ele puniu severamente. Se o Espírito Santo continuasse nessa toada, a igreja ia desmanchar toda. Imagina só, se a igreja hoje, o Espírito Santo fulminasse quem era mentiroso, quem era hipócrita, não tinha. Olha, aquilo ali foi apenas um sinal do que Deus quer para a sua igreja. Você quer ser igreja? Seja sincero, verdadeiro. O Walter falou uma palavra aqui que para mim foi como uma profecia ali. É uma palavra que todo mundo conhece. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Da verdade. E a verdade plena. E a verdade é desse jeito. Ela não negocia, não tem hipocrisia. Na verdade só vale o que é, não o que aparenta. E aqui para terminar, ele fala assim uma coisa que me perturba todos os dias, inclusive hoje. Ele fala assim: se você vê o seu irmão na necessidade, ele fecha o coração, como permanecerá em você o amor de Deus? Toda vez que a gente ama, o amor cresce. Toda vez que a gente omite e deixa de amar, o amor murcha, o amor vai se esvaindo. E eu temo por esse momento que a gente está vivendo, porque é o momento que Jesus fez a profecia. Mateus 24, verso 12, ele falou assim: pelo crescimento da iniquidade, o amor de quase todos esfriará. É esse momento que a gente está vivendo. Pelo crescimento da iniquidade, o amor está. E a única que pode salvar isso no planeta é a igreja de Jesus. Então que essa palavra de hoje seja para você um despertar. Leia Romanos 5, no verso 5: o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado. E comece a amar dentro da sua casa, com sinceridade, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, o seu trabalho, a sua escola. Se você vê um irmão na necessidade, não feche o coração. Caminha na direção dele e pergunta o que ele precisa. Aí você faz o amor crescer. Porque o amor não é seu. João fala assim: amemo-nos, porque o amor é de Deus, não é nosso. Ele só foi apenas em nós depositado. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só terminar com a oração rapidinho. Põe a mão no seu coração. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora assim, ora comigo assim, deste jeito: Senhor Jesus, nessa noite, o que eu te peço é que o Senhor renove em mim o amor. O amor que o Senhor depositou no meu coração
que ele cresça cada dia mais em conhecimento e em sensibilidade. Eu te peço, Jesus, não permita que o amor morra dentro de mim. É a minha oração e desejo, em nome de Jesus. Amém. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só